Se você se deparou com a inscrição estadual da sua empresa suspensa, você foi tentar comprar alguma coisa de seu fornecedor, ele não conseguiu emitir a nota, você tentou vender para algum cliente, não conseguiu emitir a nota também, porque ficou bloqueado essa questão de notas fiscais, quais são os principais motivos que levam à inscrição estadual estar suspensa? Dá para resolver, dá para reativar? Como a gente consegue fazer para normalizar as operações da empresa? Acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai explicar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Wagner Germano, contador e CEO aqui da Expensive Contabilidade, e no vídeo de hoje a gente vai tocar nesse assunto aí um pouco chato, né, do bloqueio aí das operações da empresa por conta da inscrição estadual. E se você não é inscrito nesse canal, verifique a sua inscrição, confere aí se você está inscrito, ative o sininho para receber notificações. Toda semana tem 3 vídeos, segunda, quarta e sexta, meio-dia, para que você não fique por fora aí. A gente sempre trata aqui de negócios, empreendedorismo, carreiras também, a gente trata bastante de carreiras, e aí você não perde nada, tá? O YouTube te notifica, mas o sininho tem que estar ativado, tem que estar inscrito e o sininho ativado. Então, vamos lá, quais são os principais motivos da inscrição estadual estar suspensa? Bom, o primeiro é a não localização. Muitas vezes a empresa mudou de endereço e não fez alteração do endereço ainda no contrato social, nos órgãos, né? A gente faz todo o percurso aí dos órgãos informando a nova alteração, o novo endereço da empresa. Então tem que redigir contrato social ou requerimento de empresário, tem que fazer todo o processo, pagar a taxa dos órgãos. Então, como tem esse custo, né, de toda essa alteração, então muitas empresas deixam para depois. E aí, se houver uma fiscalização, isso acontece periodicamente, uma vez por ano, 2 anos, depende do regime tributário, depende de alguns fatores. O fiscal foi no endereço que está no CNPJ, lá na Cefaz, ele não encontrou a empresa, ele suspende. Ou seja, o bloqueio é uma forma de você regularizar. Qual o problema? Depende. O endereço é o principal. Nós temos também irregularidades de cumprimento de obrigações, a sua empresa está ativa, e você não tem contador, então a falta de comunicação do contador, né, que enviar essas obrigações da empresa para a Secretaria da Fazenda. Um outro ponto que é muito pouco comentado são as transações que ocorrem entre o volume de venda e de compra. Seja uma compra muito grande que não condiz com as vendas da empresa, ou seja, a empresa tem um volume muito alto de compras e vende muito pouco, ou seja, ela vende muito bem, porém emite muito poucos documentos fiscais, notas fiscais. Então, é uma hipótese, porque o fiscal está vendo você comprar de acordo com as notas fiscais, ele sabe das notas fiscais de entrada da sua empresa, porque alguma empresa está emitindo para você, e quem autoriza a emissão de nota fiscal é o próprio Estado. Então, ele sabe as compras que você está fazendo, só que ele está vendo poucas vendas sendo realizadas por você, ou seja, você está vendendo sem emitir notas fiscais. Isso pode acender um alerta na Secretaria da Fazenda, eles podem se suspenderem a sua inscrição estadual até que você comprove as transações. Ou o inverso também, você compra muito pouco, o que é mais comum. Você compra muito pouco com nota fiscal e vende com nota fiscal. Ou seja, você tem muita saída, você tem muita venda e pouca entrada. Wagner, o que é correto? Correto é fazer o certo, não é mesmo? Você comprou com nota e vende com nota, acabou. Não tem problema nenhum. Você compra com nota e vende com nota. O que acontece de mais comum, por que não se seguem tanto assim? Por conta que normalmente no mercado existe muita informalidade. Então, quando você compra com nota é um valor, e quando você compra sem nota é um outro valor. Então, por conta disso, o mercado acaba criando esse ecossistema de sonegação. Isso é um baita de um problema, não recomendo ninguém fazer isso. Compra com nota e vende com nota. Acabou, não vai ter problema nenhum. Wagner, como que eu sei minha inscrição estadual está suspensa? Qual que é o motivo? Você pode fazer uma consulta pública na Cefaz, eu vou deixar o link aqui, no caso da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Você faz uma consulta pública, você vai ver se está suspensa a sua inscrição estadual e qual é o motivo que ela está suspensa, o que está acontecendo. Tá? Então ali já tem uma prévia, o seu contador, se você não tem, você tem que entrar em contato com o contador, conversar, negociar com ele sobre as questões da sua empresa, né? Faz ali, nem que você contrate uma consultoria para ver o que está acontecendo para resolver esse problema. Mas o contador ele vai saber detalhes
quais são realmente as movimentações, quais são as notificações, os avisos, as intimações que a sua empresa recebeu. Tá? Mas nesse link que eu vou deixar aqui para vocês conseguem fazer uma consulta pública, rápida, breve e saber mais ou menos já o que está acontecendo. Então, são várias ocasiões que podem ocasionar a inscrição estadual estar suspensa. Então, a não localização, a principal delas, o não cumprimento de obrigações, então a empresa tem obrigações mensais para ser cumprida, e aí ela fica por algum momento sem contador, ou por algum motivo a assessoria que ela tem hoje pisou na bola aí, não cumpriu com as obrigações, então a falta de obrigações. Então por isso que eu sempre bato na tecla da importância de ter uma assessoria que seja responsável. O não pagamento de impostos também pode ocasionar. Isso daqui é muito difícil. Normalmente se vai para um processo judicial, então vai para um processo, vai para a justiça, e aí isso inclusive pode respingar no sócio, aí tem que ter um planejamento da questão acionária da empresa, da questão societária, então tem que ter um planejamento disso para que os problemas da empresa não respinguem na pessoa física e o problema da pessoa física não respingue na empresa. Então, esse também é um dos motivos, mas o principal são esses dois primeiros. A não localização, a empresa mudou de endereço e não comunicou aos órgãos, porque tem um custo envolvido nisso, então não comunicou aos órgãos, ou a falta aí de cumprimento de obrigações. Aí, é claro, vai do seu alinhamento com o contador, com a sua empresa de contabilidade que você contrata hoje. Então, a responsabilidade do cumprimento das obrigações é da sua empresa, não é do contador. Como assim, Wagner? A responsabilidade primária é sua, não é do contador. Você tem que ter responsabilidade no momento de contratar um contador. Então, exija contrato, verifique o contrato, o que está envolvido, é um contador responsável, não responsável, senta, conversa, vê se é uma empresa, né? Não é nem somente o contador, mas a empresa. Você está contratando, a sua empresa está contratando uma outra empresa, uma empresa de contabilidade. Então, tenha muita responsabilidade, tome muito cuidado no momento de você contratar sua assessoria. Wagner, tá bom, como que eu faço para corrigir? Depende do problema. O problema é o quê? É cadastral, ou seja, o seu endereço está errado? Tem que fazer todo o processo de alteração de endereço. Wagner, quanto tempo demora? Depende. A alteração de endereço em São Paulo, por exemplo, dura em média aí de 7, 15, até 30 dias pode demorar esse processo. Eu sei que você está desesperado, mas foi um erro que você cometeu e você vai ter que arcar com esse erro. Seja por não alteração do endereço no momento que era para ter alterado o endereço, sua empresa mudou de endereço e deixou para depois porque tem custos, ok, eu entendo, mas foi um erro seu. Ou por falta de entrega das declarações. E isso, aí tem dois possíveis erros. Ou o erro seu por não ter um contador, ou o erro da sua assessoria. Aí um dos dois vão ter que arcar com esse prejuízo. E claro, as declarações, as obrigações que vão ser cumpridas, com certeza vai gerar multa, vai ter que fazer o pagamento, então é um baita de um problema. Mas aí também é um erro seu por ter contratado uma assessoria, como que eu poderia dizer de uma forma mais simples? Uma assessoria não tão apropriada para o seu negócio, não tão bem projetada, não tão bem estruturada para resolver, para cuidar da sua empresa. Então, querendo ou não, também foi um erro seu. Dá para resolver? Dá. Quanto tempo em média para regularizar no caso de declarações de obrigações que não foram cumpridas? Aproximadamente 7 dias. É um pouco mais rápido, né? 7 dias, 7 a 15 dias mais ou menos. Tá bom? Mas normalmente em 7 dias, às vezes até menos, dá para resolver esse problema. Wagner, tem como eu baixar a empresa? Porque eu não uso mesmo, eu deixei parado, acabou acarretando esses problemas? Não. Se você tiver com problema na inscrição estadual, municipal ou na inscrição do CNPJ, se você tiver suspenso, inapto, não tem como baixar uma empresa dessa. Tem que regularizar primeiro, é uma forma deles forçarem você a regularizar. Então tem que regularizar primeiro, depois consegue fazer a baixa. Não tem como fazer a baixa estando dessa situação. Então tem que regularizar primeiro, ou seja, a gente tira de suspensão, a gente tira de inapto e passa para estar ativa novamente. Estando ativa, você fecha. Dá para fechar. Agora, se não tiver ativa, a gente não consegue fazer nada. Tá? Fica bloqueado. O objetivo é esse. Fica bloqueado para que você não consiga fazer nada. Não consiga comprar, não consiga vender, não consiga baixar, não consiga fazer nada. É uma forma de forçar com que você se regularize. Então, tome muito cuidado com essas situações
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar, tá bom? Muito obrigado. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Manda lá pro seu amigo que é empresário também, para ele não ter esse problema, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.